saudações mais uma vez. Respondo pelo nome de Âncora Jane Reginaldo Wamba e hoje nós vamos falar sobre quadro conceptual. É necessário salientar que para percebermos como funcionam, como são as variações, ou seja, como funcionam os débitos, os créditos e como funciona a contabilidade em si, nós temos que primeiro passar da fase teórica para depois chegar à fase prática, porque tudo é step by step. Primeiro, temos que começar da base para chegarmos ao meio e assim sucessivamente alcançarmos o topo. Então, a contabilidade é complexa em si, mas existem etapas, existem fases a seguir para uma melhor compreensão da mesma. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema quadro conceptual. Segundo Slaymaker, 1996, o quadro conceptual é uma estrutura básica que sustenta a formação de ideias em contabilidade, sendo referenciado pela primeira vez em 1952 no relatório do American Institute of Accountants. Para a tua parede, 1996, o quadro conceptual é o suporte teórico da normalização contabilística baseado na teoria geral da contabilidade. Mas qual, nesse caso, é o objetivo do quadro conceptual? O objetivo do quadro conceptual é desenvolver fundamentos racionais e lógicos para as normas contabilísticas. Neste caso, qual seria a função? A função do quadro conceptual é assegurar a congruência lógica e dotar de racionalidade as normas. Esta é uma breve introdução ou podemos considerar uma contextualização do que os diversos autores acham que neste caso é o quadro conceptual e para que serve o mesmo. Mas agora vamos falar sobre a revisão literária do mesmo. Tua Parede, 1996, defende o quadro conceptual como o suporte teórico da normalização contabilística que, apoiando-se na teoria geral da contabilidade, desenvolve, mediante o intermédio lógico-dedutivo, os fundamentos conceptuais de informação financeira, com a finalidade de dotar de sustento racional e, em consequência, de congruência lógica às normas contabilísticas como as quais se estabelece aquela informação. Na verdade, o caminho a seguir será este. Primeiro, teremos que definir que objetivos queremos atingir com a contabilidade meramente para pagar impostos para atender às necessidades dos gestores, sócios ou acionistas, investidores de mercados de capital, dos financiadores, etc. O que dará origem à definição das características qualitativas. De seguida, tratam-se os elementos das demonstrações financeiras, os critérios de conhecimento e mensuração desses elementos. E, por último, os conceitos de manutenção de capital, a seguir de referir que vários países possuem quadros conceituais, destacando-se os Estados Unidos da América, decorando presentemente um processo de convergência como o quadro conceitual do IASB. O quadro conceptual o quadro conceptual do SCE, que neste caso significa Sistema de Contabilidade Empresarial, tem por base o quadro conceptual do IASB, International Accounting Standards Board. Framework for the presentation of financial statements e constitui um documento de fundamental importância, uma vez que, assegurada a consistência e a lógica de formulação das normas e de suas interpretações, devendo ser consultado em caso de dúvidas ou omissão de disposições específicas, desculpe.
No entanto, o quadro conceptual não é uma norma e não se pode sobrepor às condições específicas de qualquer norma. Podemos assim dizer que o quadro conceptual está para a contabilidade, como a Constituição está para o direito. Ou seja, o quadro conceptual é a Bíblia da contabilidade, é o suporte, é o que dá sentido à contabilidade em si. O quadro conceptual compreende quatro grandes categorias: os objetivos das demonstrações financeiras, as características qualitativas das demonstrações financeiras, a definição, reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações financeiras e o conceito de capital e mensuração de capital. Objetivos das demonstrações financeiras. Segundo o quadro conceptual, as demonstrações financeiras têm como objetivo proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade que sejam úteis para um leque alargado de utilizadores no processo da tomada de decisão econômica. A avaliação da performance de uma entidade constitui um dos principais objetivos das demonstrações financeiras, uma vez que os utilizadores das demonstrações financeiras, e em particular os acionistas, querem avaliar a rentabilidade obtida, tendo em conta os custos de oportunidade do capital investido. Esta avaliação deve ser efetuada para uma entidade como um todo, mas também para unidades operacionais ou atividades em determinados países. Devemos ter presente que as demonstrações financeiras não apresentam todas as informações que os utilizadores necessitam, uma vez que, em grande medida, refletem informações do passado e informações financeiras. Ou seja, aqui o objetivo das demonstrações financeiras, como este resumo nos diz, é mostrar aos seus utilizadores ou a quem é de direito a posição financeira de determinadas entidades, mas deve ficar claro ou ser percebido por qualquer utilizador ou por qualquer pessoa que tenha direito a esta informação, que é impossível ver todas as informações somente da empresa somente nas demonstrações financeiras, porque existem vários outros documentos que não estão envolvidos exatamente nas demonstrações financeiras, que auxiliam na amostra da posição financeira da empresa, do desenvolvimento, ou seja, do exercício econômico de forma detalhada, o que se faz, o que se fez, qual é o lucro, qual nesse caso é a margem que usam, entre vários outros pontos. Pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras. Segundo o quadro conceptual, os pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras são dois: base de acréscimo e continuidade das operações. Mas, neste caso, o que seria a base de acréscimo? Segundo esta base, os efeitos das transações e outros eventos não reconhecidos quando ocorrem e não quando são reconhecidos quando ocorrem e não quando se verifica o seu pagamento ou recebimento. Ou seja, a contabilidade não é efetuada numa base de caixa, mas sim quando as transações ocorrem. Princípio ou pressuposto de continuidade das operações. As demonstrações financeiras são normalmente preparadas num pressuposto de uma entidade irá prosseguir a sua atividade operacional. Assim, assume-se que a entidade não tem a intenção nem a necessidade de extrair, de entrar em liquidação ou reduzir significativamente o seu nível de negócio. Caso essa intenção ou necessidade exista, as demonstrações financeiras devem ser preparadas numa base diferente, base de liquidação.
e, nesse caso, a base utilizada deve ser divulgada. Caso se preveja a divulgação da entidade, as demonstrações financeiras devem ser elaboradas numa base de liquidação, o que implicará, por exemplo, ponto 1, a apresentação da integralidade das contas a receber e das contas a pagar no ativo corrente e no passivo corrente, independentemente das suas datas de vencimento. Ponto número 2, a constituição de provisões para indemnizações a empregados e o eventual reforço dos ajustamentos para clientes e outros devedores e para perdas na materialização de existência. Por fim, ponto número 3, o reconhecimento de perdas com a imparidade dos ativos, ativos por impostos diferidos, custos diferidos e ativos tangíveis, entre outros pontos. Características qualitativas das demonstrações financeiras. Segundo o quadro conceptual, as principais características qualitativas das demonstrações financeiras são 4. Neste caso, a primeira é a compreensibilidade, a segunda é a relevância, a terceira é a fiabilidade e, por fim, a comparabilidade. A compreensibilidade, relevância, fiabilidade e comparabilidade. A compreensibilidade, neste caso, a informação proporcionada nas demonstrações financeiras deve ser rapidamente compreendida pelos utilizadores. Assume-se para este efeito que os utilizadores tenham um razoável reconhecimento dos negócios, atividades econômicas e contabilidade e vontade para estudar a informação com razoável diligência. O que este ponto quer dizer? Quer dizer que as demonstrações financeiras ou a informação que consta nas demonstrações financeiras deve ser de fácil compreensão, ou seja, a pessoa viu, analisou e logo de primeira pode perceber qual é a situação financeira ou o estado financeiro de uma determinada entidade. Mas há um porém. Não se pode entender de forma errada esta característica. Deve ser compreensível para os utilizadores e a quem é de direito, mas a pessoa deve ter uma noção básica do que é contabilidade, como funciona a contabilidade, para que serve, como interpretar cada movimento, cada saldo, cada coluna, entre vários outros pontos. Relevância. As demonstrações financeiras devem ser úteis. A informação deve ser relevante para as necessidades dos utilizadores no processo de tomada de decisões. A informação é relevante quando influencia a decisão econômica dos utilizadores, ajudando-os na avaliação de eventos passados, presentes ou futuros, confirmando ou corrigindo as suas avaliações efetuadas no passado. A relevância da informação deve ser analisada numa dupla perspectiva. Tempestividade, timing da informação disponibilizada e o seu conteúdo. Se apresentarmos demonstrações financeiras no mês de junho, relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro, essa informação não será muito relevante para os utilizadores, aos quais estarão mais preocupados em saber qual foi o desempenho da empresa no semestre em curso e em projetar esse desempenho para o ano em curso. A informação será relevante se apresentada durante o primeiro trimestre do ano seguinte, mesmo que com base em elementos provisórios.
até reduzir o risco da informação privilegiada. Fiabilidade. Para ser útil, a informação tem de ser também fiável. A informação é fiável quando ela está isenta de erros materiais ou de influências. Os auditores têm um importante papel de assegurar a fiabilidade de informação financeira. No entanto, não esqueçamos que a responsabilidade pela apresentação das demonstrações financeiras é o órgão de gestão. Serão os gestores que, em primeiro lugar, deverão ser responsabilizados caso a informação contenha distorções materialmente relevantes. Ou seja, as demonstrações financeiras devem ser confiáveis, devem ser fiáveis, devem ser demonstrações das quais tu não vais duvidar. Estás a ver e tens que ter certeza que realmente está correto antes mesmo de analisar. Esta é a característica das demonstrações financeiras. Deve ser assim. Não estou a dizer que é assim normalmente. Há exceções e há falhas. Comparabilidade. Os utilizadores devem poder comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para identificar tendências relevantes à sua posição financeira e desempenho. Os utilizadores devem também poder comparar as demonstrações financeiras de diferentes entidades de forma a avaliar a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira relativamente às demais elementos. Antes de passar para os elementos, vou explicar mais ou menos o que é a comparabilidade. Esta característica diz-nos que as demonstrações financeiras devem ser tão fiáveis, tão apresentáveis, tão compreensíveis, tão relevantes, a ponto de poderem ser comparáveis. Neste caso, tu pegas uma demonstração financeira de uma empresa e comparar com a outra. Isso acontece muito em grupos de entidades, onde existem vários acionistas, ou seja, temos a empresa BAA, B-Angel Agro, que existem várias empresas, Invicta, Adicional, entre várias outras empresas. E nestas empresas existe uma pessoa responsável por todo o grupo. E esta pessoa deve ser capaz de comparar as demonstrações financeiras de uma entidade com as demonstrações financeiras de outra entidade, a fim de poder perceber qual é o estado financeiro de cada uma delas, de onde saiu-se e para onde se vai. Elementos das demonstrações financeiras segundo o quadro conceptual. Os elementos diretamente ligados à mensuração da posição financeira no balanço são ativo, passivo e capital próprio. Ativo, palavras simples. Primeiro eu vou explicar segundo o quadro conceptual e depois eu vou dar um breve resumo daquilo que eu pude perceber para ver se vocês também percebem. Segundo o quadro conceptual, um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros. Segundo o quadro conceptual, os benefícios econômicos incorporados em um ativo podem fluir para a entidade de várias formas. Assim, um ativo pode ser usado isoladamente ou combinado com outros ativos na produção de bens e serviços para serem vendidos pela entidade. Trocado por outros ativos, usados para liquidar uma aplicação e distribuído pelos detentores de capital da entidade, quando um ativo deixa de proporcionar benefícios econômicos futuros para a entidade,
na totalidade ou parcialmente, verifica-se imparidade desse ativo. Imparidade é um conceito fundamental na moderna contabilidade. Mas para isso, vamos entender o que é imparidade. Imparidade ocorre quando o valor de um ativo no balanço, ou seja, valor contabilístico, é maior do que o valor que ele realmente pode gerar, seja pela venda ou seja pelo uso. Quando isso acontece, a empresa geralmente reconhece uma perda, chamada perda por imparidade. Vamos a um exemplo prático. Por exemplo, temos uma empresa, né, que tenha uma máquina registrada no balanço por 500 mil meticais. Com o tempo, nós vamos percebendo que essa máquina avariou e só pode produzir bens que rendem 300 mil meticais. Então, há uma imparidade de 200 mil meticais e esse valor deve ser reconhecido como despesa no resultado do exercício. O objetivo da imparidade é garantir que os ativos não estejam sobreavaliados nas demonstrações financeiras, que o valor apresentado seja realista. No quadro conceptual, um passivo é uma obrigação presente à entidade resultante de acontecimentos passados de cuja liquidação se espera que se resultem para a entidade sair de recursos incorporando benefícios econômicos. Esta definição de passivo é muito importante para a constituição de provisões. Mas antes, vamos entender o que são provisões. Provisões são valores que a empresa reconhece como despesas, mesmo antes de saber o valor exato ou a data certa em que vai ter de pagar. Ou seja, são obrigações prováveis, mas incertas quanto ao momento ou ao montante. Por exemplo, temos provisão para férias, valores que a empresa deve aos trabalhadores por férias ainda não gozadas, provisão para processos judiciais, provisão para garantias de produtos e provisões para créditos de cobrança duvidosa. Mas nós vamos guardar este tema para uma outra oportunidade. Não existe no quadro conceptual uma definição de capital próprio, sendo o mesmo referido como o interesse residual dos ativos da entidade, depois de deduzidos todos os passivos, os elementos diretamente ligados à mensuração da performance na demonstração dos resultados. São rendimentos e ganhos. Como eu disse antes, eu ia ler para estarem dentro do contexto do tema e depois ia explicar por palavras minhas para ver se percebem melhor. Ativo, primeiro, vamos dizer que são todos os bens que a empresa tem, bens e direitos, tudo aquilo que a empresa tem em sua posse, que é simplesmente da empresa e de mais ninguém. Máquinas, material de escritório, equipamento básico, todas essas coisas que pertencem à empresa, que a empresa não vai vender, ou seja, não tem planos de vender, assim sendo para clientes, direitos, tudo aquilo que a empresa tem direito a receber, ou seja, aquilo que que pessoas, por exemplo, digamos assim, devem à empresa, que é, neste caso, o seu direito, que pode virar que pertence à empresa, mas não está na sua posse, digamos assim. Depois temos os passivos. Os passivos são todas as obrigações e tudo aquilo que não pertence à empresa. Todas as dívidas a pagar, entre várias outras coisas, constituem passivos. E como já havíamos dito, capital não tem uma definição exata, mas capital é basicamente todo o dinheiro, capital próprio, é todo o dinheiro pertencente à empresa. Não há dívida dentro desse valor, não há obrigações, não há nada por pagar, é apenas o valor da empresa.
Os rendimentos são aumentos nos benefícios econômicos no período sob forma de entradas, aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam do aumento de capital próprio. Os gastos são diminuições nos benefícios econômicos durante o período sob forma de saídas, diminuição de ativos ou aumento dos passivos, que resultam em diminuições do capital próprio. O estudo dos elementos das demonstrações financeiras inclui o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação. Reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. Saber em que momento devemos reconhecer um ativo, um passivo, um gasto ou um rendimento é uma das partes fundamentais da contabilidade. Reconhecimento dos ativos. De acordo com o quadro conceitual, um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e o ativo tenha um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Reconhecimento de passivos. De acordo com o quadro conceitual, um passivo é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos incorporando benefícios econômicos que resultarão da liquidação de uma obrigação presente e que a quantia pela qual a liquidação terá lugar possa ser mensurada com fiabilidade. Reconhecimento de rendimentos. De acordo com o quadro conceitual, os rendimentos são reconhecidos na demonstração financeira de resultado quando tenha havido um aumento de benefícios econômicos futuros que pode ser mensurado com fiabilidade em resultado de um aumento de um ativo ou da redução de um passivo. Reconhecimento de gastos. De acordo com o quadro conceitual, os gastos são reconhecidos na demonstração de resultados quando tenha havido uma redução de benefícios econômicos futuros que pode ser mensurada com a fiabilidade em resultado de uma redução de um ativo ou aumento de um passivo. Mensuração de elementos de demonstrações financeiras. Mensuração é um processo de atribuição de um valor a um passivo, ativo, elemento do capital próprio, gasto ou, assim sendo, rendimento. A problemática da mensuração coloca-se no momento inicial e em momentos subsequentes. Assim, na apreciação da mensuração, devemos analisar separadamente mensuração inicial e a mensuração subsequente. O que é mensuração inicial? É por regra ao custo, existindo, no entanto, várias situações em que tal não se verifica. Na mensuração subsequente, existem diversas bases de mensuração com diferentes tratamentos que se referem a alguma outra partida das variações de valor. Bases de mensuração. Ponto número 1. O quadro conceitual apresenta as seguintes bases de mensuração: custo histórico, custo ocorrente, valor realizável ou de liquidação, valor presente. Na verdade, as possíveis bases de mensuração a utilizar são múltiplas e estas incluem o custo histórico, o custo ocorrente, valor realizável líquido, valor presente ou atual, valor recuperável, valor de uso, custo de amortização ou de custo amortizado, custo presumido, justo valor e, por fim, valor de mercado. Mensuração inicial. Compõe compras de ativos tangíveis, compras de ativos intangíveis, compras de ativos tangíveis de investimento, compras de inventários, compras de ativos através de locações financeiras, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais,
ativos tangíveis e intangíveis de investimento construído pelo próprio, ativos intangíveis gerados internamente, ativos e passivos adquiridos no âmbito de uma concentração de negócios, trocas de ativos não monetários, entrada em inventários por transferência de ativos tangíveis de investimento, entrada em ativos tangíveis por transferência de ativos tangíveis de investimento, transferências de ativos tangíveis, investimentos em curso ou inventários para ativos tangíveis de investimento. Aquisição por meio de um subsídio do governo, bens recebidos por doação, ativos biológicos e produtos agrícolas, ativos não concedidos para a venda, provisões, instrumentos financeiros e, por fim, rédito. Mensuração subsequente, quadro conceptual, SCE, ativos tangíveis e intangíveis. Componente, ativos tangíveis. Mensuração subsequente, custo histórico ou justo valor. Contrapartida da variação do justo valor, ganhos ou perdas excedente de revalorização. Ativos intangíveis, vida indefinida. Custo histórico ou justo para raras vezes não são amortizados. Teste de imparidade anual. Contrapartida da variação do custo do justo valor, ganhos, perdas ou excedente de revalorização. Nos ativos intangíveis vida finita, temos na mensuração custo histórico ou justo valor, raras vezes amortizados, teste de imparidade, e na compartida da variação do justo valor, ganhos ou perdas ou excedente de revalorização. Em curso, mensuração subsequente, custo histórico sujeitos à imparidade anual, contrapartida da variação do justo valor, não temos. Investimentos financeiros, subsidiárias, entidades controladas. Mensuração. Numa empresa mãe que consolida, contrapartida não temos. Ativos financeiros, justo valor via resultados. Mensuração, justo valor ou custo se não houver mercado ativo. Contrapartida, rendimentos ou gastos disponíveis para venda. Mensuração, justo valor ou custo histórico se não mensurável, contrapartida, capital próprio, transferência para resultados em caso de imparidade. Por fim, ativos tangíveis de investimento. Mensuração, justo valor, preferencialmente ou custo histórico, contrapartida, rendimentos ou gastos. Outros ativos financeiros e biológicos. Ativos biológicos, justo valor ou custo histórico, contrapartida, rendimentos ou gastos. Derivados que qualificam como cobertura, justo valor, capital próprio. Derivadas que não qualificam, justo valor, rendimentos ou gastos. Ativos passivos para negociação, justo valor, resultados. Outros ativos passivos financeiros, custo amortizado, contrapartida não temos. Inventários, menor entre custo histórico e valor realizável líquido. Contrapartida também não temos. Outros componentes. Contas a receber e a pagar. Custo ou custo amortizado. Custo de empréstimo obtidos. Vejam que na contrapartida, nos outros componentes, não temos nada. Então, eu só vou dizer o componente e a mensuração. Custo de empréstimos obtidos ativam-se em inventários ou imobilizações que se qualifiquem. Ativos não correntes detidos para venda. Menor entre valor líquido contabilístico e valor realizável líquido. Goodwill não amortizado, sujeito a teste de imparidade anual. Provisões, valor presente dos pagamentos futuros.
benefícios dos empregados, valor presente das obrigações e justo valor dos ativos. Conceito de capital. Primeiro temos o capital financeiro. Representa os ativos líquidos ou capital próprio da entidade. Foca no valor financeiro investido ou disponível. Pode ser expresso em termos nominais ou ajustado ao poder de compra. Capital físico. Refere-se à capacidade produtiva da entidade, máquinas, instalações, etc. Foca na manutenção da operação e produção da empresa. Conceito de manutenção de capital. A manutenção de capital é usada para distinguir o que é lucro real da simples reposição de capital. Manutenção de capital financeiro. Lucro só existe se os ativos líquidos no fim do período forem maiores que no início, excluindo contribuições ou retiradas dos sócios. Pode ser medida em termos nominais, não justa pela inflação, em termos de poder de compra constante, ajusta pela inflação. Manutenção de capital físico. Lucro só existe se a capacidade produtiva da empresa no fim do período for superior à do início, os aumentos de valor devido à inflação ou reposição de ativos não são considerados lucro, mas sim ajustes ao capital. Concluímos que o quadro conceitual é um elemento fundamental da contabilidade, pois estabelece os princípios que orientam a preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Ele define conceitos essenciais como ativos, passivos, capital, rendimentos e gastos, promovendo uniformidade e coerência na informação financeira. Além disso, ajuda a interpretação das normas e na tomada de decisões por parte dos utilizadores das demonstrações financeiras, através da definição de objetivos, características qualitativas e elementos das demonstrações financeiras. O quadro conceitual contribui deste modo para a transferência e comparabilidade da informação contábil. Também orienta na resolução de situações onde as normas não são claras. Assim, representa a base teórica e lógica do sistema contabilístico. Este foi o trabalho de hoje. Eu espero que tenham gostado e que vejam os próximos trabalhos. Apreciem e até a próxima.